Então, muitas famílias ou escolas procuram os profissionais da psicopedagogia, né, os psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional e outros profissionais também, com a demanda de criança ou jovem apresentando a queixa de dificuldade de aprendizagem, com atraso, dificuldade de aprendizagem, mas também atraso na fala, na comunicação, na locomoção e outras características também, né? Porém, na maioria das vezes, já chegam com a queixa já instaurada, né? Não procura esse profissional lá no início, quando a criança, né, dá alguns sinais, né? Já procura depois. E aí é importante falar da prevenção e do tratamento para a criança, né? Que ela tem uma qualidade de vida, não é isso? Fala um pouquinho aí. Inclusive, teve uma pergunta, né? Qual o tratamento, né? Como diagnosticar, onde procurar orientação. Aí já vamos estar respondendo aí as perguntas que as pessoas foram trazendo. Pois não, é a Neide Portugal, né, que fez essa pergunta, que eu acho que apareceu a pergunta dela agora. Ela é de São Bernardo do Campo, né? Isso. Vamos falar um pouco sobre essa importância do trabalho preventivo. E eu quero contar a vocês a historinha da minha filha, né? Para vocês terem uma ideia de como é importante fazer esse trabalho preventivo. A minha filha, ela nasceu com 900 gramas. Né? Então, foi uma criança extremamente prematura, passou 91 dias no hospital, e ela já saiu do hospital com uma carta de encaminhamento da neuro, que ela precisaria ter um acompanhamento de uma terapeuta ocupacional. A partir dos 4 meses de idade, a minha filha começou fazendo um tratamento com a terapeuta ocupacional. Então, vejam, 4 meses. Por quê? Por conta da prematuridade, né? E das várias dificuldades motoras que ela iria desenvolver ao longo do tempo, né? Já estava desenvolvendo, porque o fato de ser prematura, ela já tem essa prerrogativa na questão motora. Então, ela começou a fazer essas terapias com 4 meses, e com 1 ano, a partir dos 6 meses, eu comecei, como profissional, a observar alguns comportamentos nela que eu achava um pouco de disfunção. Enfim, era fora do normal, né? Ela tinha algumas características do autismo, e lógico que eu, sendo da área, eu já comecei a identificar, né? E então a gente foi começar a procurar, né, profissionais para acompanhá-la, né, outros profissionais. Porém, ela ainda era muito pequenininha e não se dá um diagnóstico tão pequeno. Mas ela, desde os 6 meses, já começou a apresentar as características do autismo, do não olhar no olho, que é um transtorno que é bem característico, né? Da criança não olhar no olho, ela olhava sempre para o chão, dentre outras características, era uma criança que chorava muito. Então, a partir do 1 ano, é que ela começou a ter acompanhamento com a fonoaudióloga, porque ela falava muito pouco, ela balbuciava muito pouco, e a gente começou a fazer essas investigações. Né? Com 2 anos, Suzana já teve um diagnóstico, Suzana é minha filha, de transtorno global do desenvolvimento. Né? Na época não era nem transtorno, não era autismo ainda, mas era o transtorno global do desenvolvimento, que era segundo o DSM-4 ainda. Né? Então, veja, ela pequenininha, ela já começou a ter todos esses acompanhamentos e foi fundamental para ela. Né? Então, eu sou uma prova viva disso, né? Ela é uma prova viva, porque eu comecei a acompanhá-la e verifiquei como é importante esse trabalho de intervenção logo cedo. O que eu vejo muito, Val, nesses atendimentos, até o ano passado, eu atendia 40 crianças por semana na ONG. E muitas vezes, as mães
são as pessoas que ficam mais com os filhos, né? Geralmente ainda tem isso da mãe ser a responsável pela educação do filho enquanto o pai está trabalhando, e muitas vezes essa mãe trabalha em casa ou até trabalha fora, mas enfim, a mulher, ela fica mais com o filho, né? Claro que existem exceções. Mas então, essa mulher, às vezes as mulheres, elas conseguem perceber mais, elas conseguem verificar que tem alguma coisa errada com o seu filho. Mas os pais, por não terem esse acompanhamento tão grande, eu vejo isso no consultório, quando as famílias chegam lá, né? Quando a gente vai fazer a anamnese, nós verificamos relatos de pais dizendo, não, ela que começou a ver alguma coisa, para mim isso era besteira. Não é? Não, ela está vendo cabelo em ovo, eu não estou vendo nada de fora do normal. Então, assim, as mães, geralmente, elas identificam primeiro. E muitas vezes, por resistência do pai, porque muitas vezes o pai é quem é o detentor da casa, é a pessoa que paga as contas, eles deixam para depois, e é aí que faz toda uma diferença o trabalho preventivo. Infelizmente, a nossa população brasileira é uma população que deixa tudo para a última hora, deixa tudo para depois. Então, é necessário mudar essa cultura de se fazer um trabalho preventivo. Não deixar que o transtorno, ou até doença mesmo, se instale. Se você começar a observar problemas no seu corpo, né, dificuldades que você tem, não procurar um médico só depois que você está péssimo para ser internado, passando mal, tendo que ir para a emergência. O ideal é que você procure logo um médico. Você viu qualquer disfunção, qualquer anormalidade, procurar um médico especialista para verificar se existe alguma coisa, fazer esse processo de investigação. Isso é fundamental. E eu digo isso para os profissionais também, e poderem detectar alguma anomalia e encaminharem para o profissional responsável. Então, no caso de transtornos, de distúrbios, procurem um neuropediatra ou um psiquiatra. Esses profissionais são os profissionais que vão poder dar um laudo para você. Os outros profissionais da equipe multidisciplinar, eles fazem levantamento de hipótese. Mas quem vai bater o martelo, quem vai dar o laudo para aquela criança, é um neuropediatra, um neurologista ou um psiquiatra. Então, só dando esclarecido aqui, né, para as pessoas que ainda não têm esse conhecimento. E é importante fazer esse levantamento, né? Esse trabalho de prevenção e de tratamento, como a Neide em Portugal estava falando aí, o tratamento é você realmente buscar profissionais capacitados para fazer uma avaliação daquela criança, daquele indivíduo, e ela ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Então, terapeuta do aprendizado, procurar uma fonoaudióloga, uma psicóloga, uma fisioterapeuta, dentre outros profissionais. Então, é necessário se fazer uma avaliação, inclusive para saber que profissionais aquela criança vai precisar ser acompanhada. Por isso que eu falo do trabalho preventivo. Realmente, vejam bem, se esse casal que planejou ter filhos, né, o que acontece hoje, Val? Como eu faço um trabalho intrauterino, existe, por exemplo, inúmeras síndromes, né? São muitas síndromes, e uma das síndromes mais conhecidas pelo nosso público é a síndrome de Down. A síndrome de Down, a partir dos 6 meses, tem como se fazer um exame para saber se aquele bebê que está dentro do ventre materno já tem síndrome de Down. Então, por isso que eu falo no trabalho preventivo, porque já pode-se fazer um trabalho de estimulação com aquela mamãe dentro do ventre uterino, para que quando essa criança chegue ao mundo, ela não chegue com uma defasagem tão grande. Por isso que é importante fazer um trabalho preventivo, começar a estimular. Os próprios pais em casa podem estimular os seus filhos ainda dentro do ventre,
né? Mas é necessário saber como estimular, então é importante procurar um profissional da psicopedagogia, um terapeuta do aprendizado, que possa acompanhar, que possa ajudar a amenizar todas essas síndromes, esses transtornos que, por acaso, a criança venha a ter. Principalmente se são pais em que na família já existem pessoas que tenham transtorno, distúrbio ou síndrome. Então, é fundamental fazer esse acompanhamento, né? Se você já tem conhecimento, né? Se você, mamãe, está grávida e já sabe que na família tem uma criança que tem TEA, tem uma criança com alguma síndrome, com algum distúrbio, com algum transtorno, procurar realmente um terapeuta do aprendizado para já fazer um trabalho de estimulação precoce. Já vai ajudar muito essa criança. Eu falo bastante, né, Val? Pode me contar, viu? Não, mas tá bom assim. Ô, Ale, na sua fala me fez lembrar o seguinte, pensar, né? É o seguinte, que muitas vezes existem famílias, ou mães, principalmente as mães, que a gente diz assim, a gente chama, né, que vive um eterno luto, né, que não aceita, não compreende direito por que o filho tem uma deficiência, né, ou tem um transtorno. E isso, acho que todo mundo passa por um momento, né, de tristeza, de angústia, de ficar imaginando por que com meu filho, por que isso comigo, né? Mas é importante pensar também no estímulo que o filho precisa, porque se ele ficar ali lamentando a vida toda, vai perder tempo, né? O filho vai passar um bom tempo sem esses estímulos, e ele não vai se desenvolver como deveria, né? Como poderia estar se desenvolvendo. Então, é muito importante as famílias pensar um pouquinho nisso, que a gente precisa fazer um trabalho para que o filho se desenvolva o quanto antes, né? Para que ele possa criar autonomia, né? Aprender coisas que sem a ajuda dos profissionais e da família, ele talvez sozinho é difícil, né, de alcançar. Né? Então, é muito importante essa reflexão. Exatamente, Val. Eu costumo dizer que as famílias têm que sair do luto e ir à luta. Então, eu acho que a frase correta seria justamente essa. Arregaçar as mangas, procurar profissionais, procurar fazer a sua parte como família também, gente. Que não é só jogar nas mãos dos profissionais. Mas os pais necessitam ter essa responsabilidade também de fazer a sua parte, junto com a escola, que também é responsável, né, por fazer parte de toda essa parceria, esse trabalho multidisciplinar, porque todos esses profissionais, junto com a parceria com a escola e com a família, a criança vai ter progressos, a criança vai ter um desempenho muito mais rápido, ela vai ter evoluções muito mais rápidas e eficazes. Então, a criança vai se desenvolver muito melhor, de forma mais rápida, fazendo essa união aí, né, que é realmente um trabalho de parceria entre família, escola e terapeutas, que vão ajudar nessa evolução dessas pessoas. É fundamental, é um trabalho em conjunto mesmo, dar todo mundo as mãos e correr atrás, né, para se fazer um trabalho de forma eficaz e ajudar no desempenho, no desenvolvimento dessas pessoas.